Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns estudos sobre a correlação entre respiração e o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtornos de atenção e algumas dificuldades de aprendizagem, especialmente. Então, se você já está interessado nesse tema, já acha esse tema relevante, importante, já deixa o like antes mesmo de assistir o vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário, fale aí de onde que você está falando, se você é professor de yoga, se você é um simpatizante, simplesmente uma pessoa que tem dificuldade de atenção, que tem interesse nesse tema. E eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, com esse tema. Eu, na verdade, já notei desde quando comecei a trabalhar com respiração, com as práticas de respiração, eu notei uma mudança muito grande no meu foco, na minha atenção, na minha capacidade de focar e realmente tanto se sentir presente naquele momento, quanto realmente se entregar. Enfim, até a habilidade cognitivamente assim, centrada. E muito se fala sobre isso, muito se sente isso, Quem trabalha com yoga, quem trabalha com respiração, experimenta isso, mas não tem muito embasamento científico para entender exatamente por quê. Então, para quem está assistindo, que não é do universo yoga, quando a gente vai aprender sobre isso no yoga, se fala muito sobre prana, por exemplo, que é um conceito dentro desse sistema que é o yoga, mas que é muito pouco compreendido pelos ocidentais, e dessa forma ele pode ser visto como uma coisa mística, ou mesmo como uma pseudociência. Então, o que a gente precisa realmente é de embasamento científico para que a gente possa dialogar com as pessoas que querem saber mais sobre esse assunto, que querem entender exatamente como que funciona, como que trabalhar a respiração pode ajudar você a ter mais atenção, a focar mais. E, inclusive, muitas pessoas sequer dão atenção para isso, sequer dão atenção para a respiração, pensam, bom, eu já passo o dia respirando, já tá bom, mas elas nem sabem o quanto isso pode estar correlacionado com vários problemas que elas têm, e acabam muitas vezes indo procurar um médico, fazendo uso de remédios, medicações contínuas, que têm efeitos colaterais, muitas vezes bem negativos, e sem nem sequer saber que poderia haver uma via de tratamento alternativa ou, no mínimo, complementar, aí dependendo do que você está passando. Hoje, basicamente, vai ser uma aula teórica. Eu vou acompanhar com vocês a leitura de alguns estudos. Eu vou colocar esses estudos na tela, tá certo? Alguns trechos de alguns estudos na tela. Eu recomendo que você corra lá para o YouTube, tem o link na descrição do meu perfil, e aí você pode acompanhar os slides junto comigo. E eu vou fazer ali alguns destaques, vou trazer alguns destaques desses artigos que são citados por mim aí, fazendo essa correlação entre respiração e transtornos de atenção. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais compreensão sobre essa ligação. E eu acredito que entender que existe mesmo um mecanismo pelo qual essas coisas se influenciam é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar sobre esse, que pode ser o teu problema, se você está assistindo, pode ser o problema de uma pessoa com quem você trabalha e que você queira ajudar, tá certo? Então vamos lá. Vou começar mostrando para vocês um artigo, colocando aqui na tela, que fez uma comparação aí entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a síndrome do respirador bucal. Na verdade, a intenção foi uma revisão, tá? Ela revisou vários estudos e ela tentou ampliar os conhecimentos sobre o que é essa tal síndrome do respirador bucal. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, porque é uma síndrome que ainda é muito pouco discutida e que atualmente tem muitos diagnósticos. Aí muitas vezes ela é confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ela tem muitos sintomas em comum, sendo principalmente a dificuldade de atenção e os problemas na aprendizagem, aí os principais. Então, basicamente, a autora vai colocar ali que o TDAH ele é amplamente discutível, está associado a razões multifatoriais, fatores genéticos, biológicos, sociais, gera um grande impacto na vida pessoal, no processo de aprendizagem, e pode durar, inclusive, até a vida adulta. Muitas pessoas sequer têm diagnóstico, mas isso aí, já é uma outra história. E também, daí ela menciona que as crianças que respiram pela boca, que tem a chamada síndrome da respiração bucal, elas tendem a apresentar problemas comportamentais semelhantes aos observados em crianças com o TDAH. Então, aqui ela vai citar estudos com crianças, porque é muito comum que se façam estudos com crianças, tanto para a síndrome da respiração bucal quanto para o TDAH, mas eu vou citar alguns estudos aí que não vão ser exatamente direcionados para crianças, caso você queira também, para já adiantar para vocês que vai ter esse estudo com outras populações. Então, basicamente, crianças com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, baixa capacidade de concentração, hiperatividade, inquietação, momentos de irritação, baixa autoestima e distúrbios noturnos. Então, várias questões elas são semelhantes, entre esses dois problemas, e reconhecer aí a síndrome da respiração bucal
é muito relevante para não confundir com o TDAH, para não levar uma intervenção inadequada, com prejuízo para a criança e um desgaste aí, o mesmo uso de tratamentos que não vão ser eficazes. Então, a autora coloca aqui que a gente sabe o correto é respirar pelo nariz, né? Fala um pouquinho sobre como o desequilíbrio desse processo respiratório, né? Ou seja, quando o nosso fluxo de inspiração e expiração ele é alterado, como isso pode levar a várias consequências da ordem comportamental, emocional e do desenvolvimento. Daria para citar muita coisa aqui, tá, gente? Só que eu quero tentar deixar essa live o mais curta possível, não quero deixar ela muito densa, até porque a gente está lendo um artigo científico e isso pode ser um pouco cansativo, então vou tentar deixar mais resumido, e vocês sabem que a gente vai ter um webinário na terça, vai poder explorar um pouquinho mais e diversos conteúdos aí. A autora coloca o seguinte: respirar pela boca quebra a cadência e o ritmo da respiração, que fica mais curta, rápida e superficial. O ar é mais inspirado do que expirado, também um grande problema aí. A gente acaba desenvolvendo uma baixa tolerância a CO2, entre várias outras coisas. Desse comportamento inconsciente do indivíduo, a gente pode deduzir que, por algum motivo, ele se carrega de muito pouca energia e descarrega menos ainda. E o equilíbrio da respiração normal, ele é interrompido e vai também ter consequências em âmbito emocional. Então, ela coloca ali que é por algum motivo, né? Mas a gente falando de respiração, se a gente pensar na ATP, que é a molécula principal, nossa principal fonte de energia para as nossas células, quando a gente fala de respiração, né? Então a gente fala do processo feito na presença de oxigênio, a gente obtém 16 vezes mais energia do que sem o oxigênio. Então, na verdade, a respiração ela é a principal fonte de energia, não é nenhum mistério entender isso, compreender isso, apesar de muitas vezes parecer uma coisa mística, não é. A gente respira para obter energia, muito simples. Então, esse estudo, ele utilizou o seguinte método. É importante a gente sempre dando uma olhadinha aqui nos métodos que são utilizados. Então, foi uma revisão sistemática, usaram ali algumas palavras-chave, tá certo? E aí, utilizaram estudos entre 2010 e 2019, o que é muito bom, são estudos que são mais atuais. E foram incluídos vários artigos aí, porque não se encaixavam nesse objetivo do estudo. Encontraram alguns artigos que se enquadravam, todos eles realizados por profissionais de saúde, e tentaram relacionar e esclarecer os sintomas, as consequências e as relações entre a síndrome do respirador bucal e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para tentar ampliar esse entendimento entre as duas coisas. Quais foram os resultados, gente? Então, ela cita ali, a respiração bucal é um processo patológico, no qual a respiração nasal é substituída pela respiração oral, certo? Aí a gente tem que ter um diagnóstico clínico, isso é importante. Dos 6 artigos que foram analisados, 5 apresentaram maior incidência de dificuldades de aprendizagem entre os respiradores bucais, certo? Então, pessoas que respiravam pela boca, maior dificuldade de aprendizagem. Essa revisão que ele cita primeiro, do Ribeiro, é uma revisão muito boa, eu sugiro ler na íntegra, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho sobre esses estudos de forma parada daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou ler esse resultado aqui, desse resumão aí que a nossa querida autora Marques trouxe para nós. Então, 80% dos artigos analisados nessa, que também é uma revisão sistemática, apontaram dificuldades de aprendizagem entre quem respirava pela boca, tá? Num outro estudo, aí, 55 crianças, com a grande maioria respirador bucal ali, tiveram resultado entre que os estudantes respiradores bucais tiveram piores desempenhos na compreensão de leitura, escrita, habilidades matemáticas e memória de trabalho. E num terceiro estudo ainda, 48 crianças, 24 sendo com dificuldades de aprendizagem e 24 sem dificuldade de aprendizagem, elas foram estudadas, e elas concluíram que as crianças com respiração bucal, elas tiveram mais dificuldades de aprendizagem quando comparadas com as sem respiração bucal, tá certo? Depois eles fizeram um estudo ali citam um estudo que é um relato de caso, tá certo? E nesse relato de caso teve uma criança com 5 anos, que ela teve, esse estudo era bem legal, o método também de diagnóstico utilizado. Ela tinha então alguns sintomas sugestivos de TDAH, e aí a família mencionou a respiração bucal na entrevista, que era super significativa. Tem gente que nem percebe, nem nota, nem dá atenção para isso. E aí eles fizeram um estudo também, perceberam que durante o sono ela também tinha apneia e outras questões do tipo, e fizeram uma cirurgia da adenoide. E aí a criança teve uma melhora incrível nos sintomas do TDAH. Esse estudo, ele bate muito com um que é mencionado no livro do James Nestor, não sei se vocês já leram esse livro, se chama Respire, pelo James Nestor, e nele ele cita também algumas experiências parecidas. Teve um dentista chamado Michael Gelb, de Nova York. Ele com seus colegas, eles fizeram algumas cirurgias de amígdala, de adenoide, e notaram o quanto isso era muito, muito eficaz
para as crianças com TDAH, que tinham sintomas de TDAH. Então, ficou comprovado aí nessas experiências deles que 50% das crianças não tinham mais sintomas de TDAH depois de fazer a cirurgia, que ajudava a desobstruir as vias aéreas. Então, basicamente, elas mudavam a respiração, acabavam-se os sintomas. O que eles notaram, porque eles acompanharam essas crianças por vários anos após essa experiência, e eles notaram que se elas não fossem educadas de novo a respirar pelo nariz, porque respiração bucal para muitos é hábito, e eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso no webinar, tá? Se você está assistindo, ou se você conhece pessoas que falam assim, mas eu não consigo respirar pelo nariz, eu acabo em muitos momentos tendo que respirar pela boca. Gente, é treino. Para a maior parte das pessoas, inclusive para as pessoas que de fato fazem cirurgia, a cirurgia talvez não fosse necessária. E um belo exemplo é esse estudo, essa experiência do Michael Gelb, né? Porque se as crianças, elas fizeram a cirurgia, elas estavam com as vias aéreas desobstruídas, mas elas voltaram ao hábito de respirar pela boca e aí elas voltaram com os problemas. Então, assim como tudo na vida é sobre treino, tá certo? Então, vale a pena a gente pegar as dicas, e no webinário eu vou dar muitas dicas aí no webinário de terça que vem sobre como treinar tudo isso, tá certo? Aí, vamos voltar aqui. Esse estudo, tá? Esses estudos ali, esse estudo último ainda direcionado às crianças, os últimos citados, a gente tem muitas descobertas que vão reforçar esse problema, né? Reforçar o problema em questão, essa correlação. E tem esse estudo interessantíssimo, que daí não é com criança, tá? Foi com 107 pessoas saudáveis entre 18 e 30 anos, que é de Zelano. Eu vou falar mais tarde desse estudo, que ele é muito bom. E ele teve observações bem legais sobre comportamento, expressão, conhecimento de emoções durante a respiração nasal e bucal. E evidenciou também a questão da memória, certo? Que foi notado que houve um impacto negativo nos participantes que tinham a respiração bucal. Então, ele indicou aí, reiterou que a respiração bucal pode estar relacionada à dificuldade de aprendizagem, e no caso desse estudo, a amostra não eram crianças. Legal? Então, eu quero chamar a atenção para esse estudo aqui, porque no artigo que eu estou mencionando aqui, da Marques, ele menciona que apenas um desses estudos, que é o do Perillo, ele observou, foi descrito aí, que não houve uma diferença entre os respiradores bucais e nasais. Tá? Então, o resultado mostrou que elas tinham sintomas de alterações respiratórias, não tiveram um desempenho inferior às outras, quem tinha aqueles sinais. Só que eu quero chamar a atenção para vocês para o método que foi utilizado nesse estudo. Ele utilizou um questionário para investigar as características respiratórias. Eu acho importante a gente sempre dar uma olhada quando o estudo fala alguma coisa, como que foi feito esse estudo. O método é uma parte importante quando você vai ler um artigo científico. Então, quando a gente utiliza um questionário, por mais que nós temos, é claro, ótimos questionários aí que são utilizados para fazer pesquisa, que funcionam como ferramenta de pesquisa, mas a gente não pode deixar de considerar que quando a gente utiliza um questionário, muitas vezes a gente está sujeito à capacidade de autopercepção, ou, né, no caso das crianças, então imagina, ou da percepção dos adultos sobre aquela criança, que talvez também não seja assim tão eficaz, né, tão apurado, digamos assim. Agora, sobre os métodos dos demais estudos aí que eu citei e que tiveram resultados ótimos fazendo essa associação, nós tivemos, então, o do Ribeiro, que é uma revisão sistemática, tá? Ela fez uma revisão que é muito bom, como eu falei, eu recomendo ler na íntegra. Se vocês quiserem que eu leia esse estudo numa outra live junto com vocês, coloquem aí nos comentários, porque o pessoal tem gostado desse formato, onde a gente vai lendo um artigo junto e tal. Então, quem gosta, coloca aí nos comentários. Esse do Kuroishi, ele usou diagnóstico clínico, então não foi um questionário, tá? Foi feito realmente um diagnóstico clínico com otorrino, mesma coisa esse outro, o Fenster-Zeifer ali, ele também foi feito um diagnóstico clínico, até com testes específicos, tá? Como rinometria acústica, etc. E nesse outro ali, a gente teve um diagnóstico também que foi feito, importante, que eu achei interessante de citar nesse estudo, foi o da respiração bucal noturna, porque muitas vezes se desconsidera isso. Tem muita gente, talvez, que esteja assistindo, inclusive, e que respire, talvez, que acha assim, não, mas eu não tenho esse problema porque eu respiro pelo nariz. Mas não sabe como que respira durante a noite, não sabe se durante a noite passa a respirar pela boca. Então, tem alguns sinais que a gente sente, às vezes, se você acorda com a boca mais seca, se você ronca, logicamente, você já sabe, mas muitas vezes você não sabe sequer que você passa em algum momento do seu dia por uma respiração bucal. Então, é importante que se note esse tipo de coisa quando a gente fala dessas questões, tá? E esse estudo fez esse diagnóstico. O do Zelano também
foi muito bom e que eu vou mostrar para vocês aqui os destaques desse último estudo aqui no final. Então, esse foi um estudo feito para o The Journal of Neuroscience. Licença, gente, vou tomar uma aguinha. E eu acho que o estudo mais interessante entre todos, assim, acho que porque eu gosto muito do tema. E esse, como ele é em inglês, eu vou ler aqui junto com vocês, fazendo a tradução simultânea. Então, ele coloca ali no estudo que a necessidade de respirar, ela liga o sistema olfativo dos mamíferos aos ritmos respiratórios que puxam o ar pelo nariz, tá? Em roedores e outros pequenos animais, a gente tem algumas oscilações lentas da atividade potencial de campo local, que são conduzidas na taxa de respiração, ele cita entre 2 e 12 Hz, no bulbo olfatório e no córtex. E aí nós temos rajadas oscilatórias mais rápidas, que são acopladas a fases específicas do ciclo respiratório. Então, o que se pensa? Esses ritmos dinâmicos, eles vão regular a excitabilidade cortical e coordenar as interações da rede, ajudando a moldar, anota aí, a codificação olfativa, a memória e o comportamento, ok? Então, pessoal, o que acontece? Por mais a gente tem essas respirações, essas oscilações respiratórias, que são uma marca onipresente aí de uma função do sistema olfativo nos animais, a gente não tem muitas evidências diretas desses padrões nos humanos. Então, essa pesquisa, ela buscou fazer o seguinte, pegaram dados intracranianos de eletroencefalocardiograma, esse daí, e pegaram desses pacientes que tinham epilepsia refratária a medicamentos para testar a hipótese de que a atividade oscilatória cortical seria arrastada para o ciclo respiratório humano, apesar de que num ritmo mais lento do que aquele citado, mais ou menos 0,16, 0,33 Hz. O que eles notaram ali? Os resultados aqui você vê à direita, eles revelam que a respiração natural, ela sincroniza a atividade elétrica no córtex piriforme, olfatório, humano, e também em áreas cerebrais relacionadas ao sistema límbico, incluindo a amígdala e o hipocampo. Eu achei isso muito incrível. Notavelmente, então, a potência oscilatória teve um pico durante a inspiração e se dissipou quando a respiração foi desviada do nariz para a boca. Então, eles citam nesse estudo alguns experimentos paralelos, já que tinham feitos comportamentais, que mostravam que a fase respiratória ela aumentava, por exemplo, medo de ser discriminado e também a recuperação da memória. Então, eles citam alguns estudos ali, mas de maneira geral, as descobertas desse estudo, elas têm aí, fornecem uma estrutura bem única para a gente entender o papel da respiração nasal e esses ritmos tranquilos, lentos, né, nessas oscilações neuronais, né, para apoiar esse processamento de estímulos e de comportamento. Então, esse é um dos fatores. E olha, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que tem, assim, muitos links entre respiração, sistema nervoso, entre tudo que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo. Inclusive, muitas doenças, elas podem ser impactadas pela respiração, isso também por causa de uma via química, porque a respiração ela pode alterar o pH, né, do sangue, às vezes o corpo pode tentar secretar outras substâncias para tentar compensar e alinhar o pH. Então, assim, existem muitas correlações de doenças e várias questões com a respiração, e por isso que eu acho ela um pilar da saúde, uma coisa tão essencial, certo? Então, antes de fazer mais uma vez aí o convite para vocês, né, do webinário, eu quero fazer uma breve recapitulação do que a gente viu hoje. Eu sugiro vocês procurarem, então, lerem esses estudos na íntegra, né, esse daqui que foi o que eu citei aí na maior parte da live, da Patrícia de Souza Marques, onde ela fez essa diferenciação entre os sintomas de TDAH e da síndrome de respiração bucal, né, então citou alguns artigos, citou alguns resultados bem interessantes que a gente teve entre crianças e também esse estudo do Zelano, que eu citei no final, que foi um estudo da revista Neurociência e que mostrou essas oscilações, né? Caso você assistiu essa live, você não pratica muitas técnicas de respiração, você talvez não saiba por onde começar a trabalhar para você tentar trazer mais foco, eu deixei uma técnica para vocês aqui na descrição do vídeo, para que em 5 minutos você se foque um pouquinho mais, tá? Existem inúmeras, tá? Ela é só uma das técnicas que você pode utilizar, mas ela pode ser um bom começo aí para você que quer entrar nessa jornada de usar a respiração para ajudar em todas essas questões. Deixem seus comentários, vou gostar de saber o que vocês acharam, tiveram alguma dúvida, querem que fale alguma coisa diferente aí na próxima live, tá certo?
Claro, boa, Ramon. Ramon colocou aí. Legal falar também de respirações como a Bhramari, que estimula o nervo vago. O nervo vago é estimulado pelo movimento do diafragma, né? Então, como eu falei, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê que existem mil vias, muitas vias pelo qual a respiração está conectada com esses processos a nível do sistema nervoso. Uma dessas vias é o estímulo ao nervo vago, conforme a gente respira, movimento do diafragma, tá certo? E algumas técnicas de respiração podem ajudar você a aumentar essa amplitude, esse movimento. A gente vai estimular o nervo vago, que é importantíssimo na regulação aí entre o eixo simpático e parasimpático do sistema nervoso. Então, esse também é um dos motivos incrível. Excelente, Ramon, muito bem colocado. Certo, galerinha? Obrigada pela presença de vocês. Okay? Beijão. Namastê.